Olá, alunos do atual concursos, eu, professor Jusilândio, estou aqui com vocês neste módulo extra de conhecimentos bancários. E nós vamos para a nossa última aula, onde nós vamos falar sobre outros temas que são cobrados em editais de concursos que cobram conhecimentos bancários. A gente vai falar sobre instituições autorizadas a operar. Em geral, o edital traz apenas a expressão instituições autorizadas a operar. E ela, em geral, do edital, ela é um subtítulo de um título maior que é câmbio, ou então mercado de câmbio. Então, quando falamos em instituições autorizadas a operar, estamos nos referindo às instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, somente ele pode autorizar, as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, seguindo as regras do CMN, a operar no mercado de câmbio. Mas a gente precisa ter muito cuidado com esse título. Por quê? Porque, em verdade, nós temos algo mais. Esse título, instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, esse subtítulo, ele está inserido em algo mais, que é o que o Banco Central chama de instituições autorizadas a atuar no mercado de câmbio. Porque algumas podem operar no mercado de câmbio, outras são meras auxiliares. Tudo vai depender do tipo de autorização que o Banco Central do Brasil vai dar para determinadas instituições, determinada instituição. Então a gente vai ver aqui que certas instituições têm autorização completa para poder operar, para poder fazer qualquer operação no mercado de câmbio, como é o caso dos bancos, os bancos múltiplos, por exemplo, com carteira comercial. E há instituições que são autorizadas apenas a executar algumas coisinhas, alguns detalhes no mercado de câmbio, são mais auxiliares, como, por exemplo, agências de viagem, agências de turismo e assim por diante. Então vamos aos slides. Instituições que atuam no mercado de câmbio. Então, dentro das instituições que atuam no mercado de câmbio, existem as instituições que operam esse mercado, que é o que diz o subtítulo da maioria dos editais, mas existem outros tipos de instituições. Vamos lá. Então, instituições que atuam no mercado de câmbio. Antes de tudo, o que é o mercado de câmbio? É o mercado de troca de moedas, ok? Você compra uma moeda estrangeira pagando com a sua, e assim por diante. Mas esse mercado não é tão simples assim. No Brasil, o real, nossa moeda, tem curso forçado. O real, as pessoas, os vendedores, comerciantes, têm que aceitar o real. Por outro lado, nenhuma outra moeda pode circular no Brasil. Apenas o real pode circular no Brasil. Mas, professor, mas como é que a gente compra dólar? Sim, você compra dólar para algumas utilidades, para fazer viagens, etc. Ou seja, você pode ser liberado pelo Banco Central a comprar uma quantia de dólar para viajar, para adquirir algo no exterior e assim por diante. Professor Jusilândio, e quando alguém vende, uma empresa vende uma mercadoria para o exterior, quando ela exporta algo para o exterior? Bem, ao exportar, essa empresa ela vai estar recebendo em dólar. Porém, quando o dólar entra aqui no Brasil, o Banco Central recolhe esse dólar e passa para a empresa o real. Então, a moeda que circula em nosso país é o real. O mercado de câmbio, ele é um mercado de compra e venda de moedas, como a gente vai ver alguma coisa aqui, ok? Bem, instituições habilitadas a operar no mercado de câmbio, instituições habilitadas a intermediar operações no mercado de câmbio. Temos também a agência de turismo e temos os correspondentes em operações de câmbio. Então, o Banco Central do Brasil, ele considera esses 4 tipos de instituições. Vamos repetir. Instituições habilitadas a operar, e são nelas que a gente vai concentrar nossa aula, né? Instituições habilitadas a operar, instituições habilitadas a intermediar operações, agência de turismo
e os correspondentes a operações de câmbio. O que eu observo, depois de tanto tempo ensinando conhecimentos bancários, ensinando economia e ensinando outras disciplinas ligadas ao sistema financeiro nacional e internacional, o que eu tenho observado é que os concursos, em geral, quando os editais dizem instituições autorizadas a operar, eles estão, na verdade, falando, primeiro, das principais instituições autorizadas a atuar, ou seja, habilitadas a operar no mercado, habilitadas a intermediar essas operações. Então, em verdade, no geral, a gente deve interpretar esta expressão que aparece no edital, instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, a gente deve interpretar como instituições autorizadas a atuar no mercado de câmbio. Porém, não fique triste. Embora a relação seja imensa dessas instituições, os editais acabam se concentrando realmente nessas duas primeiras aqui, habilitadas a operar no mercado de câmbio e habilitadas a intermediar as operações. Você consegue uma lista dessas instituições, do nome inclusive delas, e é interessante para você exercitar a teoria, indo ao site do Banco Central do Brasil, bcb, Banco Central do Brasil, .gov.br, www.bcb.gov.br. Lá você tem a lista das instituições autorizadas a operar, inclusive a agência de turismo. Se você, na sua cidade, na sua região, quer fazer alguma operação de câmbio numa agência de turismo e você quer saber se ela está habilitada realmente aquilo, você pode ir no site do Banco Central e verificar. É interessante isso, o Banco Central tem essa transparência, é uma instituição realmente admirável. Ok, se você vai fazer concurso para o Banco Central do Brasil, convém você dar uma olhada nessa listagem, pelo menos os principais bancos, principais instituições, para você ter uma ideia. Convém observar, por exemplo, que tem instituições que são habilitadas apenas como correspondentes. Então você pode se aprofundar um pouco mais nisso aí. Observe esse trecho da resolução número 3.568 de 2008, uma resolução do Conselho Monetário Nacional e que o Banco Central aplica. As autorizações para a prática de operações no mercado de câmbio podem ser concedidas pelo Banco Central do Brasil a bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, bancos de câmbio, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários e as distribuidoras também. Ou seja, pelo que você pode observar, aqui está aqui, banco de câmbio, não é tão atualizado assim, porque há cartas circulares, etc., que atualizam essa resolução, mas, em verdade, enquanto resolução, essa é a última nesse sentido. Então, são as instituições que o Banco Central ele pode autorizar a prática de operações, ok? A prática de operações. Muito bem. Aí, operações que poderão ser realizadas pelos agentes autorizados. É o que nos interessa. O que nos interessa aqui é saber quem pode fazer o que dentro do mercado de câmbio segundo a autorização do Banco Central. Então, operações que poderão ser realizadas pelos agentes autorizados. Isso aqui sim, isso aqui cai bastante em concurso. Cai não, despenca. Isso aqui você precisa saber, preste bastante atenção, tá? Mas, professor, por que colocou então no módulo extra? Na verdade, este módulo extra, porque não é que isso aqui cai em todos os concursos, mas quando cai no concurso, cai com uma intensidade maior. Então, você precisa, já que vai estudar, que o seu concurso está cobrando, se o seu edital está cobrando, estude para valer isso aqui. Então, atenção! De novo, operações que poderão ser realizadas pelos agentes autorizados. Então, o Banco Central do Brasil pode autorizar os bancos a operar no mercado de trânsito, no mercado de câmbio? Pode. O Banco Central do Brasil pode autorizar uma Caixa Econômica Federal? Pode, como a gente viu na resolução anterior, ok, no slide anterior, no trecho da resolução. Bem,
Mas o que os bancos podem fazer? O que as caixas econômicas podem fazer? O que os bancos de desenvolvimento podem fazer? É isso que interessa. Por exemplo, atenção, cuidado com essa pegadinha. Bancos e Caixa Econômica Federal podem executar todas as operações do mercado de câmbio. Todas! Atenção! Bancos e Caixa Econômica Federal podem executar todas as operações do mercado de câmbio. Professor, mas todos os bancos? O senhor colocou banco no sentido geral. Sim, todos os bancos, com uma única exceção. Os bancos de desenvolvimento. Os bancos de desenvolvimento não podem exercer todas as operações. Eles podem exercer apenas alguns tipos de operações. Então, exceto os bancos de desenvolvimento, que poderão exercer apenas alguns tipos de operações, como a gente vai ver, os demais bancos e a Caixa Econômica Federal poderão exercer todas as operações no mercado de câmbio. Vamos lá. Banco de Desenvolvimento e Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento poderão exercer operações específicas autorizadas pelo Banco Central. Você não precisa conhecer essas operações específicas. O que as provas mais cobram em pegadinhas, principalmente provas voltadas para concurso do próprio Banco Central, o que mais cobra em pegadinhas é justamente isso aqui, a questão do Banco de Desenvolvimento, se ele pode exercer todas as operações ou não. Aí vem uma afirmação assim: os bancos no Brasil, os bancos estão autorizados pelo Banco Central do Brasil a exercer todas as operações no mercado de câmbio. Falsa, ok? Não são todos os bancos. Os bancos de desenvolvimento não podem, somente algumas específicas. E as sociedades distribuidoras, sociedades corretoras, as CTVMs e as DTVMs, nós estudamos aqui, poderão exercer operações de câmbio com clientes para liquidação pronta de até $100 mil, ou seu equivalente em real, por exemplo, né? Em outras moedas. E operações no mercado interbancário, ou seja, entre os bancos, arbitragens no país, a gente vai ver o que é arbitragem daqui a pouco, e por meio de banco autorizado a operar no mercado de câmbio, arbitragem com o exterior. Então é isso que as CTVMs e as DTVMs podem fazer dentro do mercado de câmbio, tá? Atente bastante, aí se falou de $100 mil. Ok. E as agências de turismo, que podem fazer? Agências autorizadas. Se nenhum desses for autorizado pelo Banco Central do Brasil, não podem sequer mexer com o mercado de câmbio. Compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques e cheques de viagem, os travel checks, relativos a viagens internacionais. Ok. Os dealers do mercado de câmbio. Isso aqui costuma cair e quando cai derruba muita gente. O que são os dealers do mercado de câmbio? Ora, nós vimos em aulas anteriores, quando a gente viu o Sistema Financeiro Nacional, a gente viu que o Banco Central do Brasil utiliza alguns mecanismos no mercado para poder controlar o mercado. Um deles, o Banco Central do Brasil, ele pode comprar ou vender moeda estrangeira, especialmente o dólar, para controlar o volume de dólar em circulação, ou melhor, o volume de dólar no país, para poder evitar quedas bruscas ou subidas muito, digamos assim, também bruscas do valor da moeda. Então, se o Banco Central acha que é melhor, embora o câmbio nosso hoje é flutuante, mas o Banco Central sabe que o dólar, que hoje, no dia que eu estou gravando, está em torno de R$ 2,26, ou seja, subiu bastante o dólar. Se o dólar começar a subir demais, o Banco Central vai entrar no mercado vendendo dólar, utilizando o dólar de suas reservas, as reservas do país. O Banco Central entra vendendo dólar. Quando ele vende dólar no mercado, ele força a queda da moeda, pelo menos em tese, exceto que tenha ceteris paribus, ou seja, e tudo mais permanecendo constante, porque pode ter outras ações paralelas, outros atos paralelos que influenciam nesse mercado. Mas, em geral, o banco, mantendo tudo mais constante, o Banco Central, quando ele vende moeda no mercado, ele acaba forçando a queda do dólar. Por outro lado, se o dólar cair demais, ele entra comprando moeda no mercado, comprando dólar, aí força a queda do dólar. A pergunta é, de quem ele compra? De quem o Banco Central vai comprar
compra esse dólar no mercado? De qualquer pessoa? Não! Ele vai comprar dos chamados dealers. Dealer em inglês quer dizer negociador. Deal é negócio. Então, os dealers do mercado de câmbio são bancos, instituições financeiras que o Banco Central escolhe através de critérios que essas instituições conhecem, né? O Banco Central avalia, e aquelas instituições que têm uma pontuação maior são escolhidas como dealers, que vão comprar e vender dólar para o Banco Central, ok? Então os dealers do mercado de câmbio são esses, e isso é atualizado sempre. Os dealers dura 6 meses o contrato com o Banco Central e assim por diante. Ok, mas o que a gente quer saber? Vamos lá? Carta circular 3.601 de 31 de maio de 2013, ou seja, desse ano e um tanto recente. As operações de compra e de venda de moeda estrangeira pelo Banco Central do Brasil no mercado interbancário serão realizadas pelos departamentos das reservas internacionais, pelo departamento, né, o DEPIN, um departamento do Banco Central, exclusivamente, ou seja, só pode com essas instituições, com instituições credenciadas para esta finalidade, os chamados dealers do mercado de câmbio. Ok, então o Banco Central compra dólar no mercado, ok? Ou vende, mas faz isso através dos dealers. Muito bem. O que a gente deve saber sobre os dealers para concurso? Especialmente concurso Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Central. Na verdade, esse curso é para qualquer concurso na área de conhecimento bancário, né? Mas aqui é mais profundo. Os dealers do mercado de câmbio são selecionados entre as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, ok? Eu já falei. Que passa por uma avaliação de desempenho, eu também falei. Bom, até 14 instituições poderão ser credenciadas. O Banco Central credencia as instituições que irão vender dólar para ele ou comprar dele, ok? Agora vamos falar sobre as operações básicas do mercado de câmbio. Quais são as operações básicas? Compra de moeda estrangeira, óbvio, venda de moeda estrangeira e a arbitragem. A compra da moeda estrangeira, na verdade, é a entrega da moeda nacional, o real, para pegar a moeda estrangeira. Professor, isso é óbvio, sim. Eu sei, mas a gente precisa disso para ter um conhecimento superior daqui a pouco. Venda de moeda estrangeira. Você vende a moeda estrangeira, o exportador, ao exportar, ele recebeu uma remessa em dólar para pagar pela sua exportação, e ele vende essa moeda no mercado, já que o dólar não pode circular aqui, ele vende para receber o real. Arbitragem, atenção para a arbitragem, o conceito de arbitragem é interessante. Venda de uma moeda estrangeira e o recebimento de outra moeda estrangeira. A arbitragem tem outros sentidos, outros significados, inclusive dentro do sistema econômico. Mas aqui, para conhecimentos bancários, basta entender que a arbitragem, ela é a negociação de uma moeda estrangeira utilizando outra moeda estrangeira, ok? E a arbitragem, por incrível que pareça, ela é interessante para o mercado, é interessante. Quando alguém vende dólar e recebe em troca o euro, ou vende euro e recebe em dólar, ele está, na verdade, de certa forma, equilibrando o mercado dessas moedas. Então a arbitragem, ela é interessante quando bem dirigida, tá? Para que basta você entender este conceito aqui de arbitragem, até porque a gente já utilizou o termo arbitragem aqui em slides anteriores. Contrato de câmbio. O que é o contrato de câmbio? É o contrato de compra e venda de moedas estrangeiras. Contrato de câmbio anterior à exportação, antes do embarque. O que é o contrato de câmbio anterior à exportação? Ora, o exportador, ele pode desejar receber o valor relativo à exportação antes do embarque. Aí ele faz o chamado ACC, adiantamento sobre contrato de câmbio. Então ele pode receber até para se financiar, não é isso? Ele pode receber antes do embarque. E o contrato de câmbio pode ser anterior ou posterior à exportação, ok? É quando o exportador não tem interesse nessa antecipação cambial. Taxas de câmbio. Taxas de câmbio. Eu disse que esta seria a última aula, mas nós vamos dividir isso aqui para ficar melhor, porque eu estou vendo que vai ficar um tanto longa. E eu me interesso por aulas mais curtas,
porque dá um tempo maior para você fixar o conteúdo antes de passar para a próxima. Então a gente volta daqui a pouquinho com taxas de câmbio.